pela Copa do Brasil, né? Eu estarei nesse jogo mais tarde no Maraca. Tá aí, professor. Corinthians e Flamengo. O que esperar desse confronto de mais tarde, professor? É um Flamengo diferente, né? Extremamente motivado com a chegada do Felipe. Gostei muito. Ontem eu peguei para ver a entrevista do Felipe, né, cara, para ver o que ele ia falar. Colocações muito pertinentes, muito seguro no que estava falando, no que pretende fazer, né, cara? E, pelo que eu li, né, já tomando as ações, né? Já, pelo que eu vi, ele barrou o Fabrício Bruno, né? E está tomando as ações dele. Ele fala ali que vai tentar melhorar os atletas, que vai jogar sempre o melhor, né? Isso aí, para mim, isso é base, né? Vai jogar o melhor, se for de 15 ou de 40 anos, vai jogar. Eu acho que é por aí. Enfim, é um Flamengo com uma outra cara, um Flamengo com outra motivação e, principalmente, Léo, que a gente tanto fala aqui, se o Flamengo, com os jogadores que tem de qualidade, tiver intensidade, né, e fizer o que a gente imagina de um Flamengo pressionante, um Flamengo jogando com linha alta, correndo até alguns riscos, quando você marca numa linha mais alta, você corre algum risco defensivo, mas sabendo organizar, fica bom. E o Felipe, devido à sua carreira, talvez, né, dentro da minha visão, ele trabalhou com um treinador que talvez seja sua melhor característica, seu sistema defensivo, que é o Simeone. Ele trabalhou anos com esse treinador, então ele tem muita ideia de como estruturar isso. E hoje, o Felipe, Léo, tem uma vantagem. Ele era um cara que era, a gente fala, né, um treinador dentro de campo, só que ele, além de falar com os companheiros, ele tinha que se preocupar com o ponta que ele ia marcar. Então ele fica meio, né, dividido. Hoje não. Hoje ele está fora do campo, onde ele pode acionar todos os atletas, passar os recados, passar o que ele está vendo e se preocupar só com o time, só com a organização. Então, cara, eu acho que é um crescimento muito grande. Vejo o Felipe com muita capacidade, mas com muita teoria ainda, né, Léo? Que agora ele vai começar, ele tem 9 meses de treinador, já fez alguns experimentos na base, e agora ele vai colocar isso em prática no futebol profissional. Agora, tomara que dê certo. Por quê? Porque eu vejo o Brasil meio estagnado com os treinadores. Nós passamos aí, talvez, 15 anos, Léo, com o futebol do 1-0. Futebol feio, um futebol com pouca evolução, onde os nossos atletas evoluíram pouco, jogadores com um perfil de exportação, e a nossa qualidade, a nossa capacidade, o drible, a coisa inventiva, foi ficando para o lado. É muito transição, bloco, sobe, desce, e a capacidade do atleta, como o Estevão, que a gente começou a falar lá do Palmeiras, a gente não tem mais. Esses jogadores estão ficando robotizados. Tomara que o Felipe consiga começar uma mudança dentro do futebol brasileiro. E até dentro disso, né, o senhor colocou muito bem, a nossa amiga Dulce, ela coloca, né, temos que ter paciência com o Felipe, né, vai dar muito certo. O Felipe é muito inteligente, ele é de fato muito inteligente, mas será, professor, que o torcedor vai ter essa paciência aí com o Felipe Luiz, no sentido realmente de já querer, de já muito cobrar um Flamengo pressionante? Ele até falou um pouco, professor, sobre o estilo de jogo dele. Ele é um cara que gosta de pressionar, de verticalizar mais o ataque. Será que o torcedor vai ter um pouco de tranquilidade para esperar o próprio Felipe Luiz se ambientar nesse Flamengo e, de fato, aí, com uns 2, 3 jogos à frente, começar a mostrar uma cara diferente desse Flamengo? Léo, vendo, né, o futebol e o torcedor, eu acho que não. Se os resultados não vierem, Léo, esquece. Infelizmente, é assim. É assim que a coisa acontece. É o que você falou, o Felipe gosta, o Felipe ele tem muito pouca ação, né? E não é culpa dele, ele virou treinador agora. Ele tem essa ideia e tem que construir isso, né? E o nosso calendário atropelado cria um pouquinho de dificuldade, mas dá para fazer, dá para treinar. Vamos lá, jogou domingo, segunda-feira, né? Ele recém chegou, mas se ele já tem alguma ideia, a grande vantagem do Felipe, ele já estava no clube. Ou seja, ele estava acompanhando o profissional, vendo jogos, por mais que ele não estivesse lá dentro. Ele não estava em outro clube e chegou. Então, ele já tem um contexto ali. Então, nós não falamos aqui do Bahia, acho que o Rogério tinha que fazer assim, a gente fala do Flamengo, tinha que fazer assado, do Palmeiras, a gente comenta. E o Felipe tem essa mesma visão nossa, porque ele não estava inserido no processo. Agora, ele vai poder, de dentro, colocar em prática o que ele pensava. Eu acho que esse podia jogar mais aberto, esse mais fechado, esse jogador eu não gosto e tal, e ele vai colocar, né, o trabalho dele, o trabalho autoral do Felipe. Só que ele pode trabalhar um pouquinho segunda, terça faz mais um pouquinho. Hoje, se eu sou o Felipe, hoje eu levaria os jogadores a campo,
hoje pela manhã, lá para as 10h30, 11h. Trabalhinho ali de 30, 40 minutos, posicional, onde não gasta ninguém. Pô, tá um dia bonito, tá um sozinho, o cara pega um sozinho, é bom até para o organismo, entendeu? Depois sai dali, vai para o seu almoço, todo mundo junto, resenha, faz a preleção e vai para o jogo. Esse somatório, Léo, de quartas-feiras, por que eu falo quarta-feira? Porque no final de semana, às vezes, o jogo é 4h da tarde, 5h, não dá para fazer esse treino pela manhã. Mas nos jogos à noite dá para fazer. E você fazendo uma quarta, 2 quartas, 3 quartas, vai juntando isso, você vai inserindo o seu contexto com os jogadores. Entendeu? É o ideal? Claro que não. Mas é o que eu tenho. Não adianta eu cruzar o braço e falar assim, não dá para fazer. Não dá para fazer, meu amigo, não vou evoluir. Então, eu tenho que fazer, eu tenho que criar mecanismos, eu tenho que criar estratégia e ter o poder de convencimento com os atletas. E mostrar a ele que cada treino que eu faço, quando eu replico no jogo, eu replico no treinamento, eu vou ficando melhor. Então, Léo, com relação à torcida, eu acho que não tem paciência. A torcida não tem paciência. Se não vencer, é muito novo, não está preparado, não devia estar ali, aquela resenha que a gente sabe. Não se dá tempo no futebol. O tempo no futebol ele é diretamente proporcional a resultado. Não tendo resultado, não tem tempo. Boa, professor. Perfeito, né? Sempre uma aula. E até dentro disso, professor, o nosso camarada Mota, JC, ele coloca aqui, professor, na estreia do Filipinho vai prevalecer mais o vamos jogar pelo cara ou opa, chegou o Parça, vamos jogar agora, né? Qual a sua opinião? E o Léo, professor. E aí, professor? Mota, a declaração do Felipe não é essa, né? Ele fala que ele vai incomodar, que é amigo, mas ele vai botar o melhor e tal. E isso aí vai muito, cara, dele, do jeito que ele vai se reportar aos atletas, do jeito que ele vai agir. A gente fala muito isso. O que a gente via do treinador anterior do Tite é que meio que ele se perdeu. O campo, a gente brincava, né? Ele estava surdo e cego, que ele não estava ouvindo o campo e nem vendo o campo. Jogadores que atuavam bem, que jogavam bem, o outro ficava fora, jogava mal, voltava, pelo nome, pelo peso, entrava em campo. Se o Felipe não fizer isso, ele já dá um passo grande, por quê? Ele mostra para todos do grupo. Por quê, cara? O treinador, por mais que eu tome uma ação com o Léo, que o Léo não goste ou goste, quando eu tomo ação com o Léo, os outros 29 estão vendo a ação. E eles vão fazer o julgamento deles. Se for uma ação, por mais que os outros 29 não concordem, mas que ele olha assim, Marcelo é firme. O Marcelo já vinha falando isso e bancou. O cara pode não gostar, mas ele vai aceitar de boa. Ele vai falar assim, o cara é reto. Agora, não, eu acho que o Marcelo fez isso, sabe por quê? Porque a torcida está pedindo, que o diretor falou, que o outro... Aí, meu amigo, já era, esquece, você não vai conseguir. Então, a sua ação ela é fundamental para que você tenha o comando do grupo. Né? É o que eu falo, nada é mais forte do que o que você faz. Falar, eu brinco, né? Até papagaio fala. Então, você falar o seu discurso, ele é bacana, ele é convincente, ele é muito forte, mas e o campo? O campo, cara, que eu falo é juntar. O treinador ganhou o vestiário, perdeu o vestiário. Você ganha vestiário com conteúdo teórico, que é o que você vai montar, que é o que você vai estruturar, e quando você leva para o campo, como eu transformo essa teoria em prática? E eu costumo falar sempre, uma frase que eu uso muito, a teoria é a prática que deu certo. Ninguém vai lançar um livro onde a experiência que ele fez explodiu. Faz isso, no final vai dar tudo errado. Eu não vou lançar esse livro. Eu fiz essa experiência assim, assim, assim. No final, você faz isso aqui e vai dar tudo certo. Eu lanço esse livro. Então, isso tem que acontecer, né? Então, você vai fazer lá as suas experiências e vai botar. Você vai praticar e depois você vai lançar. Então, se ele tiver isso, ele ganha. E ele tem que ter ação. Ontem, pelo que eu li, vamos ver se vai se concretizar hoje, ele já chegou e tirou um cara que estava na seleção, que tem muita gente, gosta, tem muita gente que gosta, eu particularmente acho um bom zagueiro, ponto, o Fabrício Bruno, ele chegou e tirou, é um dos líderes, é um que está na seleção, já é uma ação pesada. Qual é a notícia hoje? Felipe, no seu primeiro treino, / Fabrício Bruno, já está comprando uma briga, que não é briga nenhuma, é trabalho, irmão, é trabalho. Eu tenho convicção, um exemplo, um dos jogadores melhores, tecnicamente, com mais capacidade, é o Arrascaeta. Barrou o Arrascaeta. Eu tenho convicção que o Arrascaeta hoje não me ajuda tanto, que o fulano me ajuda mais, eu tenho que tirar.
doa quem doer, cara. Então, se ele tiver essas ações iniciando a sua carreira, e é o que eu falo, são 30 do Flamengo, que passam para 30 do Fluminense, que passam para 30 do Palmeiras, que passam para tantos que estão na Europa, e isso corre. Todo mundo já está perguntando como é que é o Felipe como treinador. Os telefones estão se trocando mensagens aí, o WhatsApp está bombando, o cara quer saber. Ih, vai dar certo não, já chegou aqui, já se juntou com A, com B, com C, e não, pô. O cara não quer nem saber, é outro cara. Ele, como jogador, era assim, já está se impondo aqui, eu acho que vai dar certo, eu acho que vai... É isso vai repercutir. Essas ações, cara, depende muito dele. Vai ser passa ou vai ser profissional treinador? Tomara que ele seja um profissional treinador. E ele falou, né, isso que o senhor falou no final, né, professor, dos jogadores se falarem de fato, né? E aí é rápido. Terminou o treino aí, como é que foi? Né? É bacana, legal, vai dar certo, né? Tem comando, tem convicções fortes. Os jogadores se falam, né? Rapidamente essas informações rodam muito, muito, muito rápido. Pode falar, professor. E, Léo, se acontecer mesmo isso, né, que o cara botou aí do Fabrício Bruno, a resenha foi... Ih, rapaz, o homem já entrou com o pé na porta, já barrou o zagueiro da seleção aqui, não quer nem saber. E acabou, velho. Então, isso vai... E você tem que ter essa noção. Isso é normal. Gente, isso não é fofoca, não. Estou falando fofoca, não é eu e Léo, não. Isso aí de um jogador falar... É normal. Quando um treinador chega... Vamos ver, chegou aqui no Flamengo o japonês. Aí um jogador já trabalhou com esse japonês. Ele vai ligar. E aí, Léo? Pô, tu já jogou com esse... Como é que é esse japonês? E aí a coisa vai, e é normal você querer saber, ter uma prévia do profissional que está chegando com você. E o Felipe não, o Felipe está iniciando. Como é esse Felipe aí? O Felipe jogador era gente boa, um cara maneiro, um cara sereno, né? O Felipe era um cara assim. E agora, como é que é esse cara? Então as pessoas querem saber, curiosidade, não é fofoca. Verdade, professor. Dá um bom dia para o meu parceiro Valdionor, né? E até dentro disso, professor, ele falou também na coletiva, né, que vai desagradar os jogadores, né? Deixou claro aí que vai desagradar. E aqui não é, pô, já estão criando crise, não. Aí a experiência, né, o professor como um treinador, experiência com um ex-atleta, né? Certamente o Fabrício Gomes já está pé da vida com ele já. Não deve estar querendo ver o Felipe Luiz hoje. Mas é assim, daqui a um tempo isso muda, né? Daqui a um tempo isso muda, né, professor? É muito isso, né? E o Felipe Luiz sabe dessa situação, né? Exatamente, Léo. Ninguém quer isso. Todos querem jogar. Ainda mais o Fabrício, né? Aí a vida é engraçada, né? De repente o Fabrício deve estar assim hoje. Caramba, devia ter ido lá para a Inglaterra. É a vida, irmão. É a vida. A coisa mudou, a coisa vai girando. O futebol é muito rápido, Léo. E eu acho isso, cara, independente da galera gostar, não gostar, um gosta do Fabrício, outro não gosta. Quem tem que gostar ou não gostar é o Felipe Luiz. E ele tem que fazer o que ele pensa. A cabeça dele. Sabe por quê? É a cabeça dele que está a prêmio. Já saiu Rogério Ceni, Renato Gaúcho, saiu todo mundo. O Landim saiu? Não. O Braz saiu? Não. O Spindel saiu? Não. O médico saiu? Ninguém saiu. Quem saiu foram os treinadores e sua comissão técnica. E o Felipe tem real consciência disso. Então, que ele faça um trabalho. Eu acho que o Flamengo hoje vem altamente motivado. Acho que o Flamengo, se o Felipe conseguir, né? O Flamengo falta um pouco disso, né, Léo? Essa entrega maior dos atletas. Se o Felipe já conseguir essa entrega hoje, eu acho que o Flamengo faz um grande jogo e pode até ganhar até com uma certa facilidade. Tá mutado, Léo. Tô sempre agora mutando aqui, eu esqueço, né? Vai deixar o professor à vontade para falar, porque meu filho já acordou, né? Ele está querendo participar aqui da live, né? O Jonas. O Jonas. Tá querendo falar aqui, na resenha aqui com a gente, né? Já acordou, tocando terror em tudo, né? Enfim. Professor, projetando, né, esse confronto aí, o senhor finalizou, né, falando sobre até mesmo a postura diferente do Flamengo, né, pode levar esse Flamengo a uma vitória tranquila, uma vitória consistente, né, com autoridade, né, passa muito por isso, né, um Flamengo motivado, um Flamengo bem treinado, um Flamengo bem conectado em campo, com o material humano que tem à disposição, tem tudo aí para continuar essa caminhada na Copa do Brasil. É mais ou menos isso, né, professor? Até para a gente ir partindo para o final aqui da nossa resenha. O Corinthians deu uma melhorada, né? A verdade é essa, o Corinthians deu uma organizada melhor, né? Também está muito motivado, mas o Flamengo, na minha visão, tem um time que mesmo não estava organizado, né, Léo? O Flamengo estava meio sem padrão,
eu acho que são jogadores que estão há mais tempo juntos, entendeu? E tem um treinador que conhece muito bem internamente, né? O treinador do Corinthians, como treinador, está há mais tempo no Corinthians que o Felipe. Mas acho que o Felipe, mesmo chegando anteontem, conhece mais o Flamengo que o treinador do Corinthians conhece o Corinthians. Então, o Flamengo hoje organizado, né, com jogadores motivados, eu acho que tem tudo para fazer um grande jogo e vencer o Corinthians. É aquela história, não vai vencer com facilidade, mas tem tudo para fazer um grande, fazer até um placar bacana, fazer um 2-0, um 3-0, porque capacidade tem. E vai depender do que vai acontecer no jogo e como esses jogadores estarão. Boa, professor. Agradecer ao César, sempre interagindo aqui com a gente, nosso camarada Jair Francisco, né, chegando aqui, ó, somos Bahia, né, um grande abraço do meu parceiro Jair e a todos os tricolores, rubro-negros, palmeirenses, vascaínos, botafoguenses, enfim, a todo mundo. Léo Corinthians fez o Pix para o Hugo jogar, vai ter que fazer, né? Foi o primeiro assunto aqui, né, que nós falamos do presidente do Corinthians, vai ter que fazer o Pix, tá? O dos 500 mil reais vai ter que fazer o Pix aí para a conta do Flamengo, né? Ele estava pensando, né, que poderia efetivar a compra do Hugo ontem, só que só pode a partir do dia 10, né? Então, para ter o Hugo hoje diante do Flamengo, vai ter que fazer o Pix de 500 mil reais. Faz o Pix aí, o presidente do Corinthians, para ter o Hugo em campo contra o Corinthians mais tarde, minha amiga. Agradeço demais o carinho de todos vocês, né? Muito obrigado. Amanhã nós voltamos aqui para falar bastante desse confronto, né? Falar muito desse jogo entre Corinthians e Flamengo, né? Vai nortear um pouco aí a nossa resenha, mas vai ter Bahia, vai ter outros clubes aqui, como de costume, no nosso Goal da Manhã. E lembrando também, nós temos o nosso vídeo, né, com o Jonas Estema daqui a pouquinho, 8h30 da manhã, e agora o Goal da Noite, 22h30, 10h30 da noite, né, uma resenha também muito rápida, né, de 20 a 30 minutos ali, eu, o Jonas, vai ter eu às vezes sozinho, o próprio Jonas também, então cola aqui com a gente para trazer as informações do dia, né, dos clubes do futebol brasileiro, beleza? Eu vou ficando por aqui, amanhã eu